Você tem uma personalidade. E a tua personalidade, segundo a ciência, é que as pessoas chamam por aí de essência. São o quê? São as tuas características mais fundamentais. Tá entendendo? A base da tua personalidade, ela é biológica, genética de fato. A tua personalidade influencia muito os teus padrões de pensamento, tá? Ou seja, o teu jeito de pensar, ela influencia os teus padrões emocionais, né? O perfil emocional, ou seja, o teu jeito de sentir. No fim das contas, a personalidade, ela influencia muito o que você faz, o teu jeito de agir, tá entendendo? E quando o assunto é falar não, existem pessoas que possuem uma personalidade mais combatível, tá entendendo? Elas não se importam em entrar em conflito, dependendo da pessoa, ela pode até gostar de procurar conflito. Para essas pessoas, falar não é muito mais tranquilo, é muito mais natural, por quê? Porque a personalidade delas favorece isso aí. Mas existem pessoas que são mais amáveis, menos combativas. E se você tem dificuldade de se impor, de ser firme, de contrariar, se entrar em conflito é algo que te incomoda muito, se você tem dificuldade de falar não, isso é uma coisa que você tem desde que você tem as primeiras memórias da tua vida, é bem capaz que isso seja uma manifestação da tua personalidade. Tá? E eu quero deixar claro aqui para você, existe base genética para isso aí, tá bom? De acordo com os estudos científicos, tá? Aí imagina tudo isso multiplicado. Você nasce com uma personalidade, né, pouco combativa, que te faz evitar entrar em conflito e não gostar de contrariar outras pessoas. Você nasce, além disso, numa cultura que desde que você nasceu, faz de tudo para mascarar conflitos, né? Cultura da cordialidade, e que desde muito jovem, devido a isso, você evita conflitos, né? Você não se impõe, você não é firme, você não contraria, você evita falar não, ou seja, você vai reforçando tudo isso, você vai enraizando cada vez mais tudo isso no teu cérebro como hábito, e quando chega na vida adulta, você pode ter se tornado uma pessoa que simplesmente não consegue falar não, sabe? Mesmo quando você não quer fazer uma coisa, ou quando você não gosta de uma situação e não quer aceitar aquilo, sabe? Você não consegue falar não, se impor, bater o pé, sabe? Desenhar aquela linha do respeito e dizer, ó, daqui você não passa. E aí, nós temos outro agravante aí, tá? Como você bem sabe, tem muita gente folgada nesse mundo por aí, não é verdade? Tem gente que se alimenta da fragilidade e da boa vontade alheia. Essas pessoas, elas adoram testar as fronteiras do respeito. Elas vivem ultrapassando os limites do respeito em você. E se você vai tolerando isso, tá? O folgado, ele vai cada vez mais avançar sobre você, abusando cada vez mais da tua boa vontade. E tem muita gente que sofre com isso, meu. Né? Num todo, mas especialmente uma cultura de cordialidade afetiva, como a brasileira, por exemplo. E as consequências para quem sofre com isso podem ser severas, de fato. Tá? No mínimo, a pessoa vai ficar angustiada. Ela pode, inclusive, ficar muito triste. Afinal, cara, ela gostaria de ter falado não. Ela gostaria de ter estabelecido o limite, mas ela não conseguiu. Tá entendendo? E muitas vezes o que acontece com essa pessoa é que ela carrega a memória desse evento e ela o quê? Ela faz aquilo que os psicólogos dizem de ruminação emocional. Sabe? Ruminação emocional. Deixa eu te dar um exemplo disso. Imagina que tem um folgado na tua vida, no teu trabalho, né? Na tua família. Esse folgado vive se impondo, vive testando, ultrapassando os limites do respeito com você. E você tem uma personalidade um pouco combativa, né? Você não gosta de conflitos, você tem dificuldade de falar não e de se impor. Culturalmente, você também tende a evitar conflitos, isso se tornou um hábito de fato na sua vida. Né? O folgado, ele sabe disso, ele sabe muito bem disso, e por isso
ele vai fazer o quê? Ele vai abusando cada vez mais da sua boa vontade, né? E aí, cara, você chega num ponto onde você não aguenta mais, sabe? Você não aguenta mais essa pessoa. Você quer muito falar não, impor limite àquele folgado ali. Só que você não consegue. Você simplesmente não consegue. E aí, um belo dia, esse folgado aparece de novo e, como bom folgado, ele mais uma vez te desrespeita, né? E aí você fica assim, mastigando, sabe? De novo e de novo a memória desse acontecimento negativo, né, aqui na tua cabeça. E é justamente isso que os psicólogos chamam de ruminação, cara. Às vezes você vai para a cama e não consegue dormir. Por quê? Porque os pensamentos a respeito desse episódio, eles invadem a tua cabeça e ficam te incomodando aqui, ó. Sabe? E quem passa por isso pode ficar dias, talvez até meses, arrependido pelo que aconteceu. Olha, por exemplo, que coisa mais triste e contraditória que pode acontecer. A pessoa às vezes fica se culpando por ela não ter sido capaz de ser firme, sabe? E muitas vezes essa pessoa também fica ansiosa, por quê? Porque ela antecipa de maneira negativa um novo encontro com esse folgado aí. Ou seja, ela fica lá, ruminando, pensando, e se eu encontrar essa pessoa novamente, o que eu vou fazer? Como é que eu faço para eu me impor? Como é que eu faço para não deixar que ela faça isso de novo? Como é que eu faço para bater o pé no chão e não deixar essa pessoa ultrapassar o limite daquilo que para mim é um desrespeito? Sabe? E essa ruminação e essa ansiedade, elas vão cobrando uma taxa sobre a tua saúde, cara. Imagina que você está lá mergulhado no lago, né? Vamos lá, você está lá mergulhado. Essa ruminação e essa ansiedade são como vários pequenos peixinhos que estão ali te mordendo ali, tá? Aquilo incomoda, mas não é nada assim tão sério assim. Então você vai deixando, né? Só que você não percebe que aqueles peixinhos, eles estão lá, te devorando literalmente aos poucos. Né? Sua vida está sendo devorada, consumida aos poucos por causa de tudo isso. Tá? Então, o que acontece no cérebro, então, de uma pessoa que sofre com tudo isso? O que acontece no cérebro dessa pessoa que gostaria de ter dito não, que gostaria de ter imposto limites, mas infelizmente não conseguiu? E aí, tá gostando do vídeo? A gente continua esse tema, a gente vai entrar para falar de neurociência numa próxima ocasião, tá bom? Forte abraço a todos vocês, uma ótima sexta-feira, hoje é sexta-feira, um bom final de semana a todos, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, um beijo no coração, até amanhã se Deus quiser e com certeza Ele há de querer. Tchau, tchau.